Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro especial do Dia dos Professores com a Liga dos Mestres. A gente reuniu aí uma série de amigos, professores, educadores, pessoas que vêm se dedicando a aprender, a ensinar, a reaprender, a desaprender, a experimentar e que vem fazendo aí a diferença na vida de muitas pessoas. E como é o Dia do Professor, que é algo que a gente precisa ainda valorizar muito no Brasil, a gente resolveu então compartilhar um pouco do conhecimento que a gente acumulou aí ao longo desses anos e também trocar, porque cada vez que a gente se reúne, e se reúne com você que está aí conosco aí ao vivo, nos prestigiando, a gente também aprende. Então, vou passar aí para o pessoal dar as boas-vindas antes da gente começar esse bate-papo. Aqui já está aparecendo para mim, direto da Bate-Caverna, Eduardo Zugaib. Tudo bem, Zuga? Tudo certo, Marcelo. E aí, pessoal, tudo bem? Leandro Rossato, meu amigo, você vai habilitar o seu microfone, tá me ouvindo aí, beleza? Bom, pessoal, para mim é uma grande honra, né, ser convidado para participar desse bate-papo, né, entre grandes feras aí, pessoas que eu tenho como referência naquilo que eu faço hoje. Então, sintam-se educadores deste que vos fala, né, porque aquele senso mesmo de compartilhamento, troca, Marcelo, que eu acho que faz uma grande diferença na vida da gente, principalmente nesse mundo de hoje que a gente vive, né? Que você precisa realmente estar quase que organicamente ligado aos cérebros das pessoas, porque senão, meu amigo, para ficar para trás é um pulo, cara. Com certeza, isso a gente vai falar um pouco, né, da necessidade de desaprender muitas coisas. Falar em desaprender, eu vou passar a palavra já também para a Paola Tucunduva, que ela que criou uma carreira toda no Brasil como coach, como professora, e hoje está nos Estados Unidos. Ela deve estar desaprendendo muitas coisas, né, Paola? Conta aí para nós. Falou tudo, Marcelo. Realmente a vida é incrível. Como a gente... Bom, eu sou inquieta por natureza, gosto de desafios, mas eu não imaginei que mudar de país fosse assim um desafio tão grande, esse desaprender para reaprender completamente diferente. E depois dos 50 vai ficando mais difícil, né? Mas, enfim, está sendo um processo riquíssimo, estou muito feliz de estar aqui. E falando em professores, eu aqui sou uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que a Luísa Trajano criou no Brasil há 6 anos atrás. E esse ano, a bandeira do Grupo Mulheres do Brasil, no Brasil, é a valorização dos professores. E você falando essa abertura, né, Marcelo, eu me lembrei de uma fala que a Luísa tem trazido, que nós precisamos levantar aí a nossa sociedade na valorização dos professores, no reconhecimento desse trabalho tão importante para a nossa sociedade e que, infelizmente, isso acabou ficando no Brasil esquecido. Então, ela está buscando e vai começar campanhas e ela vai fazer um trabalho muito lindo. E eu gostaria aqui, com a minha parte pequenininha, a cada um de vocês que está aqui, nesse Dia de Professores, começasse a relembrar os professores que foram importantes na sua vida, que de alguma forma transformaram você em quem você é hoje. E que se você puder mentalmente, de coração, agradecer a estes professores, você está começando uma contribuição nesse grande movimento que a Luísa está nos convidando. E aí a gente começa a incentivar cada uma das nossas crianças a começarem a fazer o mesmo e a valorizar cada professor. Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo com esse convite para a gente, cada um de nós, fazer o que a gente pode para valorizar os professores. Muito bom, muito bacana. A gente vê, essa semana mesmo eu estava vendo um ranking em que mostrava a valorização dos professores na China, que é o país que melhor valoriza os professores, e nesse ranking
o último da lista, infelizmente, ainda era o Brasil, né? E isso é algo que, com certeza, a gente precisa mudar, né? E para falar de mudança, eu queria convidar aqui para falar o cara que é o cara da mudança aí no Brasil, né? Marcelo de Elias, falasse um pouquinho para nós aí o que é esse cenário de mudança, o que a educação significa, a mudança na educação nesse contexto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Menta. Boa noite, Paola, Zuga, o Alexandre e o Carmela também vão participar com a gente, né, com as suas informações. Muito legal estar com você aqui. Mas só ouvindo você falar de mudança, Menta, isso me lembra uma situação muito interessante. Eu lembro que quando eu resolvi deixar a empresa que eu era executivo de RH para poder trabalhar como especialista em mudanças, uma pessoa que se assustou um pouco a minha mãe, né? A minha mãe falava assim, poxa, Marcelo, você vai trocar um emprego formal para esse negócio da aula, da palestra e tal, ainda mais sobre uma coisa tão diferente. E uma vez, tentando explicar para ela, eu expliquei direitinho. Não, mãe, eu sou palestrante especialista em mudanças, falo de mudança e tal. E ela ficou tão confortável, talvez, ou feliz com aquilo, porque mudança é uma certeza que todo mundo passa, as empresas passam, que ela saiu falando para as amigas dela, né? Para as senhorinhas que fazem caminhada com ela, que eu era especialista em mudanças. E uma vez eu encontrei com uma dessas senhorinhas, que foi um barato que ela chegou em mim e falou assim, eu encontrei com ela na rua, ela falou assim, olha, sua mãe falou que você deixou seu emprego, né, para poder comprar um caminhão, né, você está trabalhando com frete agora, com carreto. Então, eu acho que falar de mudanças é tão interessante, porque é verdade, cara. Agora é que eu entendi, agora que eu entendi. É sério. Você comprou um caminhão, tá fazendo frete, carreta, minha filha vai se mudar, vai mudar de casa, então, foi barato. Mas assim, mas por que eu tô dizendo isso? Primeiro porque é verdade, aconteceu, você falando de mudança me fez lembrar isso, me vem à mente, mas também para dizer que mudança é uma realidade que todos nós passamos. Alguns, igual a Paola, que mudou de país, alguns não mudam de país, mas mudam de situação, mudam de emprego, mudam de vida. Mas mesmo que você tenha uma vida mais estável, o mundo está mudando. E como ele está mudando, a gente tem que aprender a se adaptar a isso. E uma das coisas que tem que mudar em função disso é realmente a educação, né? Então, eu só queria aproveitar aqui, o Menta... Marcelo, só um segundinho. Pode falar, Paola. Eu queria pedir para o Eduardo Cunha, se ele puder pôr, e o Ale Moreira, puder pôr o microfone no mudo, porque às vezes... Fica dando um reverb, né? Obrigada, Eduardo. É isso aí, todo mundo, na verdade, Edenildo, né, Daniela, todo mundo que está chegando, bem-vindo, mas por favor, deixe o telefone no mudo e aí quando for para falar, a gente abre. E aí, Marcelo? Olha, perfeito. Estamos alinhados. Eu ia pedir isso agora. Eu ia dizer assim para as pessoas que estão com o microfone ligado para desligar, porque só para quem não entende, o Zoom, ele pega qualquer respiração sua, qualquer barulhinho que você faz e abre a sua tela como se você fosse falar. Então, deixa o seu microfone desligado para você não ficar aparecendo à toa aí na tela. Né? Bom, vamos lá? Pode começar comigo ou não? Eu que vou ter essa responsabilidade? É com você. Então, sejam bem-vindos todos aí. Eu queria chamar a atenção, já que cada um de nós vai chamar a atenção para um ponto que se complementa, eu queria chamar a atenção para essa questão das mudanças no mundo e que acabam desencadeando nas mudanças na educação, né? O que eu posso dizer a respeito disso? Bom, já não é novo, já faz um tempo que a gente tem falado, vocês também têm falado, que o mundo é VUCA, né? O que significa mundo VUCA? Esse VUCA seria uma abreviatura, um jeito simples de dizer que o mundo é volátil e incerto, na verdade em português seria VICA, né? É VUCA por causa do inglês. Então o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso quer dizer que o mundo ele é volátil, ele muda muito rápido, ele é incerto, quer dizer que a gente não sabe direito o que vem depois, ele é complexo, quer dizer que as variáveis são outras, os algoritmos são outros, a lógica é outra, e o mundo é ambíguo. O que quer dizer ambíguo? O ambiente é ambíguo. Quer dizer que cada hora é de um jeito, não tem uma resposta única, não tem um jeito certo para fazer tudo, de que seja permanente, enfim. Essa ambiguidade nos faz acreditar que, ora, uma resposta certa pode estar errada, ora, a resposta errada pode ser certa. Enfim, é nesse mundo que vivemos. E junto disso, nós temos um mundo que, além de mudanças rápidas, que já falamos, temos mudanças altamente impactantes, disruptivas, né? E mudanças totalmente simultâneas. Nós aqui temos a experiência disso, até 2 anos atrás, né, Zugaib, Menta, a gente esteve lá em Dubai, fazendo uma imersão, como lá é um centro de inovação forte, a gente também teve agora, nesse ano, em Israel, que também é um outro centro de inovação muito forte, nós temos no Vale do Silício, um dos maiores centros de inovação do mundo, o maior, então tem muita coisa surgindo ao mesmo tempo em lugares diferentes.
E é nesse mundo que vivemos, um mundo de mudanças rápidas, disruptivas, exponenciais, um mundo que muda o tempo todo, né? Se é um mundo que muda o tempo todo, então uma coisa a gente tem que ter a convicção de que não dá mais para ser igual o tempo todo. Concorda? Não tem mais como a gente ser igual a vida inteira, não tem mais como a gente repetir formatos, não tem como mais a gente acreditar que algo que funcionava de um jeito, basta repeti-lo, que aquilo vai continuar funcionando. Então, seria um engano, seria um suicídio a gente acreditar que o futuro é uma repetição do passado, que o que vai acontecer amanhã é uma simples melhoria do que acontece hoje. Não. O que acontece amanhã, o que acontecerá amanhã, é uma disrupção do que acontece hoje. Então, por que eu estou chamando atenção para isso, amigos? E todos aqueles que estão nos acompanhando aí generosamente. Porque mudança passou a ser um atributo permanente. E se é um atributo permanente, isso impacta nós, profissionais, isso impacta a nós, empresários, isso impacta a nós, educadores, educados, educandos, enfim, impacta. Porque se a gente muda o tempo todo, se o mundo muda o tempo todo, a gente tem que mudar junto. E se a gente muda junto, precisa mudar junto, os nossos conhecimentos, as nossas competências, as nossas habilidades ficam velhas mais rapidamente. Então, é claro que aquilo que eu sabia e que respondia às principais situações do mundo, muito provavelmente não serão suficientes para as respostas do mundo de depois de amanhã, ou de amanhã. Então, por conta disso, a gente precisa estar imerso nessas novas dinâmicas empresariais, de produção, de venda, de produzir conteúdo, e isso requer novas competências, né? E quais são as competências que vão ser demandadas nesse mundo de transição? Bom, eu já posso dizer para vocês que nós não podemos competir com os robôs, certo? O que o robô faz? O robô, ele faz tudo aquilo que é repetitivo, aquilo que é totalmente mecânico, ou o que depende de modelos matemáticos ou de memória profunda. Então, por exemplo, vai ser muito mais fácil o computador dizer para vocês quais são as capitais dos estados brasileiros do que você lembrar tudo de cor. É muito mais fácil o computador, o robô, fazer um movimento 24 horas, o mesmo movimento, do que você como ser humano. Então, o que a gente vai perder para o robô nesse mundo de mudança se a gente quiser competir com ele? A gente vai perder nessas coisas, né? Então, não adianta mais a gente achar que um grande atributo do profissional ou do aluno hoje é um atributo de memorizar coisas, de decorar coisas, de saber de cor uma série de coisas, até porque hoje a gente tem um exocérebro, né? Muita coisa que a gente precisava saber de cor. Porque lá na minha época, na época de vocês também, meus amigos, se a gente quiser saber alguma coisa, ou ela estava aqui dentro, ou então ela estava na Barça, na Enciclopédia Britânica, certo? Hoje não, hoje a gente tem um exocérebro, que é o Google, que muita coisa a gente quer saber, a gente joga ali e descobre na hora. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, se isso é válido ou não é válido, se é transformado as pessoas em pessoas medíocres, não estou entrando nesse método. Estou dizendo que é diferente. E se é diferente, a gente então precisa entender que nós, enquanto profissionais, também passamos a ter um papel diferente. Então, as competências que serão demandadas dos alunos, dos profissionais do futuro, do presente, são justamente aquelas mais humanas. Olha que interessante. Então, se a gente não tem mais como ficar brigando com o robô, com a máquina, então, o que a gente tem que ganhar dele? Naquilo que ele ainda não é tão bom. Veja bem o que eu falei, ainda não é tão bom, viu, gente? Mas ele não é bom ainda em relacionamento, apesar dos chatbots, não sei o quê, e o WhatsApp que responde sozinho, enfim. Ele ainda não é bom tão bom no relacionamento, ele não consegue olhar no olho, ele não tem senso de humor, ele não tem intuição, ele não tem essa percepção criativa de captar oportunidades como nós, seres humanos, ele não tem empatia do jeito que, pelo menos, que a gente conhece, ou pelo menos do jeito que realmente valida um relacionamento. Então, são nessas competências que a gente precisa prosperar em relação ao futuro. E isso requer o que, então, de nós, profissionais? Isso requer novos conhecimentos, requer novas habilidades e novas atitudes, não é verdade? E não tem como falar de novos conhecimentos, novas habilidades e novas atitudes sem falar de uma nova escola. A escola, que é uma fomentadora desse futuro profissional, mas não só como profissional, mas desse humano que se insere num contexto de mudança, essa escola também tem que ser diferente, ela também tem que mudar. Quando eu falo da escola mudar, ela tem que mudar em relação aos professores. Os professores precisam mudar, claro, nós professores precisamos mudar, a gestão escolar precisa mudar, a forma de gerir a escola tem que mudar a estrutura física, aquela estrutura tradicional de sala de aula, do jeito arcaico, já não se adequa mais ao aprendizado do futuro.
e do presente, e até mesmo ela tem que mudar em relação à sua estrutura curricular. Não é? Ainda é muito comum, quando a gente fala de escola, a gente falar o quê? De grade curricular. Não é uma palavra que a gente sempre ouve na escola? Grade curricular, grade escolar. Gente, a palavra grade já diz tudo, né? Grade, ou seja, é uma coisa presa, rígida, uma coisa fixa. E hoje o modelo educacional não pode ter tantas grades mais, né? Então a gente percebe que essa nova escola que vai surgindo, ou que precisa surgir, ela precisa se adequar mais ao mundo de hoje. Vamos separar o mundo de dois jeitos, amigos. Tem o mundo do pensamento digital e o mundo do pensamento analógico. Na verdade, eu não estou falando de empresa digital, não confundam. Tudo bem que uma empresa digital, essas startups, elas, via de regra, têm um pensamento digital. Mas o que eu estou falando não é de empresa, não estou falando disso. Estou falando de situações cujo pensamento digital é dominante e situações cujo pensamento analógico é dominante. Isso serve para a empresa, para a escola, para tudo. Bom, o pensamento digital, ele é diferente do pensamento analógico, porque o pensamento analógico, ele é o quê? Ele é repetitivo. Olha uma empresa, olha uma linha de produção tradicional, ela é repetitiva. O produto entra aqui, passa para o estágio A, B, C, não sei o que, e sai o produto lá em frente. Ele é contínuo, ele é seriado, ele é altamente previsível, ele é segmentado, ele é linearizado. Então olha uma linha de produção daquela do Taylor, daquela do Charles Chaplin, do Tempos Modernos no filme. É isso aí. Só que isso não é só para a empresa, isso é para a vida, isso é para o modelo educacional. Primeiro ano, aprovado, vai para o segundo ano, aprovado, vai para o terceiro ano, grade, previsibilidade, entrou o aluno sem saber isso, sai saindo aquilo, sabendo aquilo. Então a gente percebe que esse pensamento, ele é um pensamento analógico, porque o pensamento digital, ele é diferente. O pensamento digital, ele é não linear, ele é multidisciplinar, ele é conectado, ele é altamente disruptivo, né? E ele é imprevisível. Então, nesse mundo de imprevisibilidade, não linearidade, de multidisciplinaridade, é que a gente encontra a educação, tá certo? Você falou alguma coisa, Menta? Não? Tá certo? Tudo bem por aí? Então tá bom. Eu queria só reforçar os colegas que chegaram aqui agora, para que desliguem o botãozinho do áudio, tá bom? Desliga o botãozinho do áudio, mas no final a gente vai abrir para todos participarem. Se você deixar o seu áudio ligado, pode ser que dê alguma interferência, algum eco, a sua imagem apareça do nada, igual um fantasma. Então, vale a pena desligar o botãozinho do áudio aí, tá? Bom, dando continuidade, para a gente poder encerrar essa minha participação, então a gente percebe que nesse mundo digital, de pensamento digital, surge então um aluno da era digital. E como é que esse aluno da era digital? Ele é um aluno que trabalha com ferramentas digitais. Então, por exemplo, o celular, que é um grande inimigo do professor, tem que ser um aliado. Ele precisa de um aprendizado mais informal. Então, aquele ambiente formal, pesado, sisudo, ele não é tão adequado aos novos tempos. Essa geração Z, que é uma geração que está aí nas faculdades, nos cursos superiores e nos cursos de ensino médio. Um aluno digital, ele requer um aprendizado mais autodirigido, ele não precisa de tanta gente mais dizendo exatamente a sequência de tudo, ele gosta de ser mais protagonista, ele precisa ser mais protagonista, e é um aprendizado mais social, aquele aprendizado de ilhas, do tipo, você aluno está aqui, abre a cabeça, entra o conhecimento aí dentro, já não é tanto assim. Hoje o aluno, por conta de redes sociais e outras coisas mais, e conexões, ele tem que aprender no coletivo mesmo, trocar informação com o outro, conversar com o outro. Só que qual que é a dificuldade que a gente vê como professor? A dificuldade é que a gente está nessa transição. E toda vez que a gente está em transição, vivemos uma situação difícil. Porque o que é transição, amigos? Transição é o momento em que as coisas ainda não são como serão, mas não são mais como eram antes. Então quer dizer o quê? Que a gente está no meio do caminho. Então a gente está num momento difícil, concordo. Por exemplo, se o professor propõe uma metodologia ativa de ensino, tem alunos que vão adorar, vão falar assim, cara, que fantástico, eu sou protagonista da aula. Como tem aluno que vai virar e falar assim, pô, o professor não deu aula, ele só brincou, ele só fez lá uma discussão. Então a gente percebe que ainda existe essa dificuldade de maneira generalizada. Então, para a gente poder encerrar essa minha participação, pelo menos a primeira participação e passar a bola aí para os demais colegas, o que a gente tem percebido? Que nesse mundo velho e nesse mundo novo, muitas coisas se diferenciam, muitas coisas mudaram, já que estamos falando de mudança. O aprendizado que era centrado no professor passa agora a ser centrado no aluno. O ritmo da aula, que era totalmente ditado pelo conteúdo, agora ele é totalmente adaptativo. Porque o professor, em vez de dar aula, ele vira agora um mediador, um moderador
de toda aquela discussão e daquele conhecimento presente, né? A gente percebia que antes, ou até agora, podemos assim dizer, as unidades de conteúdo sempre foram divididas em módulos, em matérias, matemática, português, não é isso? A gente percebe agora que isso está migrando para habilidades, para ideias, para competências. Por exemplo, uma, entre aspas, disciplina poderia ser raciocínio lógico, que é uma competência, uma habilidade necessária para esse mundo novo. E o raciocínio lógico vai requerer o quê? Requerer matemática, requerer estatística, vai requerer filosofia, lógica. Então, hoje, a forma de construir o conteúdo precisa ser muito mais centrada nas habilidades e ideias do que necessariamente naquelas matérias tradicionais, né? A gente percebe que a forma de avaliar o aluno está migrando de prova para um modelo mais aplicativo, em que ele põe aquilo em prática, num projeto, numa aplicação prática, e a gente avalia a aplicação. O local, que sempre foi a sala de aula, passou a ser agora o mundo inteiro. O cara pode aprender no WhatsApp, no celular, no tablet, no computador, pode aprender em qualquer situação, num podcast. E a tecnologia, é isso que eu queria chamar a atenção para encerrar essa minha participação. A tecnologia também tem que mudar. Porque hoje a gente vê algumas plataformas de ensino online, amigos, e vocês que estão aí devem concordar comigo, que tem umas que até se orgulham, elas falam, a gente tem uma super tecnologia de ensino, mas na verdade, sabe o que ela tem? Ela tem uma plataforma de entregar atividades e de aplicar prova. Na verdade, é um site onde tem ali vídeos, áudios e prova, ou material complementar. Então, na verdade, a tecnologia só virou um meio de entrega, sabe? Ela virou um depositário de materiais, onde você vai lá e acessa e faz sua prova. Então, a gente percebe que até nisso tem que mudar. A tecnologia que agrega no ensino, no futuro, daqui para frente, é aquela que gere uma cocriação, um ambiente participativo, onde se colocam grandes discussões, onde as pessoas vão construindo juntas, né, as soluções, os conteúdos, e não apenas usar a tecnologia para entregar um conteúdo pronto, porque senão você só mudou a forma, mas a lógica é a mesma. Inclusive, já que estamos falando de mudança, uma das coisas que menos mudou no mundo foi a sala de aula. Se você pegar a sala de aula de 100 anos atrás, era um professor na frente, cada aluno sentado na sua carteira, e hoje, mesmo nesse mundo de mudanças, a gente percebe que a lógica ainda é muito parecida. Então é isso que precisa mudar, é isso que nós, professores, gestores escolares, precisamos brigar para que aconteça essa mudança e entrar nessa onda de mudança. Eu vejo alguns colegas professores, eu posso falar porque eu também sou professor como vocês, resistindo contra a mudança. Então surge uma coisa nova, surge uma tecnologia nova, surge uma metodologia nova, alguém vira e fala assim, pô, mas vou ter que fazer isso? Por que eu não faço do jeito que eu sempre fiz? Gente, o jeito que você sempre fez te traz no máximo até aqui, mas o mundo daqui para frente certamente será bastante diferente. Vocês concordam, amigos? Uau! Muito bom, muito bom. Muito bacana aí, Marcelo. Várias questões aí colocadas, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma mudança realmente em vários aspectos e a gente precisa se colocar realmente numa posição de ter atitude, né? E acho que é essa a ideia aí de trazer o Zugaib para que ele possa nos falar um pouquinho sobre como é que a gente pode estar equacionando essa matemática da atitude frente a esse cenário de tantas mudanças. Zuga, contigo a bola aí. Valeu, Marcelo. Marcelo de Elias, olha, vai ser difícil subir a régua agora, tá? Mas vamos tentar. Eu anotei alguns ganchos aqui de falas suas que vem muito, converge muito até com o que eu havia até anotado aqui, eu anotei bastante coisa aqui, tá, gente? Tá? Mas para a gente poder fazer convergir esse assunto e entender efetivamente em que ponto estamos na questão da educação, né? Ali não só na educação, mas em tudo aquilo que a gente tem experimentado no mundo, né? Está muito claro que é aquilo que o Marcelo falou, nós estamos pisando não em um mundo, mas em dois mundos atualmente, né? Você está pisando no mundo que está acabando e no mundo que está nascendo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo você está pisando em duas realidades e isso tem causado vertigem em muita gente, né? Bom, hoje eu não estou em sala de aula, na sala de aula acadêmica, mas eu estive dentro de universidades do ano de 2005 até 2012, lecionando em cursos de publicidade, comunicação, marketing, enfim, algumas universidades aqui da cidade, lá do interior paulista, também estou no interior de certa forma, né? Mas assim, e uma coisa que para mim já estava claro naquela época, eu estou falando o quê? Praticamente de um período aí que está de 7 a 12 anos atrás, né, 10 anos atrás. Então,
a gente está falando de algo assim que realmente já estava pegando no breu com muita gente, né? Muita gente ali já estava ficando um tanto quanto atordoada. E eu me lembro, o Marcelo falando aí, eu comecei a me lembrar de situações que eu passei naquela época, que me deixaram assim um tanto quanto assim assustado com relação aos modelos que estavam em choque naquele período já, né? Então, olha o cenário. Eu ia lecionar para uma turma que às vezes estava represada ali de alguns semestres. Uma disciplina, por exemplo, de planejamento estratégico para campanhas de marketing. É um assunto chato, convenhamos. É um assunto denso pra caramba. E aí me sobrava a seguinte missão, a nobre missão de reter uma turma de quase 100 alunos em uma sexta-feira, competindo com todos os bares da frente da universidade, né? Então, de certa forma ali, eu aprendi na marra o que significava andragogia, que é a educação do adulto, que é algo que depois de muito tempo começou a ser falado, né? O quanto que o adulto vive, o quanto que ele está disponível a aprender, desde que aquilo efetivamente faça sentido, seja aplicável, seja relevante e, principalmente, ele saia da sala de aula não com essa perspectiva, um dia eu vou usar isso. Não, ele tem que sair com a seguinte perspectiva: por que eu ainda não usei isso? Né? Então, isso dá um pouco da diferença da pedagogia para a andragogia, que é a educação do adulto. Então, imagina a cena, eu lá com 100 alunos, todo mundo cansado, todo mundo trabalhava, sexta-feira à noite, aqueles bares maravilhosos, tentadores na frente da faculdade, né? E você tinha a missão de tornar a sua aula mais atraente do que o bar. Ou seja, era complicado, né? Às vezes eu perdia alguns soldados, mas a maioria do tempo ali, das 18 aulas semestrais, era possível reter a partir desse tipo de relação que se estabelecia dentro de sala de aula. Que, especialmente nos meus últimos anos desse ciclo que eu falei para vocês, de 2005 a 2012, foram anos de muita conexão com o aluno, né? Mas, enfim, isso não me impediu de vivenciar o choque, né, dessas duas placas tectônicas de mudança de modelos, né? Por exemplo, num início de ano, numa primeira aula, eu lá tentando trazer a galera para dentro do conteúdo, trazer a galera para a importância daquilo que iria ser trabalhado ao longo do semestre, né? Uma grande dificuldade, efetivamente, enfim, todo mundo já muito louco, né? Todo mundo virado no giraia, como a molecada falava, né? Então, você tinha que, a primeira aula já tinha que ser impactante. Você não podia pensar em aquecer, não, tinha que ser impacto a primeira aula. Para o cara pensar, cara, é aqui que eu quero ficar para sempre, né? E aí eu estava lá fazendo todo um trabalho, todo um dinamismo dentro de sala que naturalmente incidiu em barulho. O tom da aula ficou um tom alto, mas nada do que estava acontecendo lá estava fora do contexto da disciplina, da matéria e muito menos da integração dos alunos ali, da conexão daquele monte de cérebro ali, muitos dos quais muito melhores do que o meu, porém ainda ali dentro daquele exercício nosso de educador, que à época, Marcelo, já estava sendo o quê? Um exercício não de entrega de conteúdo, mas de curadoria da informação que a gente tinha lá à nossa disposição, já começando a se conectar em níveis extremamente intensos, como esse que a gente vive hoje. E assim, a turma começou a inflamar em sala de aula, mas nada, tudo sob controle, tudo em tese ali, dentro da proposta. Daqui a pouco batem na porta, né? A professora do lado, professora de um curso de pedagogia, né? Extremamente puta da vida comigo, né? Porque, cara, eu me lembro de uma frase que ela falou que me deixou assim tão chocado naquele dia, porque foi assim: professor, você precisa dar um jeito de segurar essa molecada. Eu falei, nossa, cara, ali perdeu todo mundo, né? Ali você tinha muito claro essa relação de atitude do educador, ou do docente, ou do professor, chame do que você quiser, do curador, do facilitador, do conector, sabe o que você quiser. Mas dessa figura de transição, vamos chamar assim, em choque total com o modelo antigo, né? E eu fiquei muito arara com aquele lá. Eu falei para a turma, moçada, vamos segurar, enfim, vou respeitar uma pessoa de idade, uma pessoa que você via já estava presa ali a se aposentar tal, enfim, vamos respeitar, né? Também porque somos pessoas que recebemos aí educação, né? Então vamos respeitar, vamos baixar o tom tal. A aula continuou, tal, tudo, né? Mas não naquela energia, naquela fogueira
que estava sendo montada, aquela fogueira conceitual, né, de conteúdo. Vamos nos reunir em torno dessa fogueira, que é a fogueira que nós estamos alimentando aqui, a fogueira dessa troca, dessa energia e tudo mais. Bom, passado ali, a galera foi dispensando, tal, eu saí da sala, né, e eu fui ter a curiosidade de olhar pela janelinha, né? Aquele vidrinho bem nesse modelo que o Marcelo falou, né? Aquela coisa meio cara de cadeia, né? Você olhar para a sala de aula. Cara, eu olhei para a sala de exato, cara. É uma janelinha de vidro, né? Você olhava o preso da solitária, né, cara? Aí eu olhei para dentro da sala de aula da professora, cara, e é exatamente esse modelo que você falou. Uma aula extremamente engessada, rígida. Cara, eu tive assim, a nítida impressão que parecia uma catequese de índios aquilo lá. As pessoas com absoluto silêncio, né? A professora com um ar de carranca, um ar de superioridade. Enfim, eu acredito que ela deva ter tido muita dificuldade a partir dali, né? E naturalmente o modelo de lecionar naquele momento estava já ficando para trás, estava havendo uma colisão muito grande. Bom, como eu resolvi o problema? Eu pedi para o coordenador me mudar de sala, ir para outro lugar, levar para uma sala onde tivesse também uma aula mais barulhenta, para a gente poder fazer o que tinha que ser feito, né? Então, tudo isso mostra, gente, o quanto que a gente está, muitas vezes, empenhado ainda, o educador, principalmente, ainda está empenhado ou ainda está modelado dentro daquela perspectiva da entrega de um pacote de conteúdo, né? E como o Marcelo muito bem falou, isso, apesar de todas as empresas terem feito aí, trombeteado as suas LMS, né, as suas trilhas aí, os seus sistemas de educação à distância e tudo mais, apenas mudou a embalagem, continua sendo uma entrega de pacotes engessados, né, onde você começa a investigar as estatísticas dos EADs de grandes organizações, o cara que está ali dentro, ele não avança mais do que 15 minutos, hipoteticamente, ali dentro. E você tem conteúdos assustadoramente extensos para as pessoas, né? E aí começou a tortura, né? Começou uma certa tortura da matemática, né? Porque, então o pessoal pensou assim, bom, fizemos um vídeo de 15 minutos e aí o cara só assistiu, vídeos de 15 minutos, e o cara só assistiu um vídeo. Opa, então pera lá, o vídeo está muito longo. A gente começa a encontrar justificativa, né? A gente começa a encontrar justificativa para explicar por que o conteúdo está uma droga. Essa é a verdade, né? Porque o conteúdo não está conversando com o cara. Aí o que nós fizemos? Dividimos então em 3 vídeos de 5 minutos. Aí o cara continuou assistindo 15 minutos. Daqui a pouco dividimos em 5 vídeos de 3 minutos. E o cara continuou assistindo 15 minutos. Ou seja, daqui a pouco, né, o conteúdo todo foi dividido em vídeos de 1 minuto. E o cara continuou assistindo 15 vídeos, ou seja, 15 minutos. Ou seja, aí chegou na era, a gente começa a encontrar um nome bonito, né? É drops, é pílula, é um monte de coisa que você faz para justificar a superficialidade de algo que não está conversando em absoluto com o cara. O próximo passo depois da pílula, como bem disse meu amigo Ivan Correia lá da Posiciona, seria o quê? A gente inventar então um supositório de conhecimento, porque a pílula já não está funcionando, né? Mas isso faz a gente voltar para o modelo de educação completamente impositivo. Eu descarrego o conteúdo, cobro uma prova de você, cobro um automatismo da transferência da informação e que torna naturalmente apenas o conteúdo completamente surreal, completamente desconectado da realidade. O pensamento mudou, o formato de pensamento mudou. Nós que estamos aqui, toda a nossa aqui geração, nós sabemos que não somos novinhos, né? Nós somos aí pessoas já, de certa forma, marcadas pelo tempo, mas a gente, né, a gente ainda se esforça em compreender, mas até o nosso próprio pensamento ainda é um pouco linear em relação ao pensamento de muitos alunos, muitas pessoas com quem nós nos relacionamos. Né? Então, assim, tudo isso acabou me colocando nessa seguinte perspectiva. Eu posso até dizer para vocês que o palestrante Eduardo Zugaib nasceu dessa experiência em sala de aula, onde você tinha o desafio de manter uma turma atenta, interessada, engajada, ao longo de 18 aulas semestrais, né? Num cenário crítico que era essa sexta-feira que eu relatei para vocês. E ali começou um pouco um certo incômodo, né? Eu comecei a idealizar um pouco o que seria, então, como que a gente explicaria atitude em matemática, né? Porque foi nessa mesma época que eu comecei a desenvolver os primeiros escritos da Revolução do Pouquinho, que é um trabalho totalmente focado em atitude, ou seja, uma análise sistêmica, pessoal, de observação, de vivência, de prática, de anotação, de recolocação em prática, de pivotagens, ou seja, era uma startup de atitudes, né? A gente fazia o trabalho de fazer, de literalmente colocar a atitude à prova e monitorar isso
ao longo da prática, da entrega, para ver como que a gente obtinha resultado. Ali que nasceu praticamente os primeiros escritos da Revolução do Pouquinho. Em algum momento eu comecei a pensar, poxa, se a gente conseguisse traduzir algo que é tão subjetivo como atitude, em um conceito matemático, para até poder favorecer a compreensão, para tornar essa compreensão de um jeito um pouco mais assim democrático, vamos chamar assim, né? Então, ali eu comecei a imaginar, poxa, o que seria uma atitude subtrativa na educação? E, infelizmente, muitos professores, muitos educadores ainda vão para a sala de aula dentro dessa perspectiva, tá? Nessa época que eu relatei para vocês, eu era um cara de mercado que havia parado dentro da universidade para lecionar conteúdos práticos, conteúdos extremamente dinâmicos relacionados ao mercado. E na sala dos professores, Marcelos e Paulo e amigos aí, na sala dos professores, eram raros os professores acadêmicos, de carreira puramente acadêmica, que me davam boa noite na sala de professores. Então, para você ver como existe essa arrogância, esse ego, esse pedestal que muitos educadores se colocaram e dos quais acabaram caindo sucessivamente ao longo dos últimos anos, né? Dentro dessa total desconexão com aquilo que é o modelo, a mentalidade. Então, o que seria, eles viviam o que na prática ali? Aquilo que eu habituei a chamar de, até em palestras, falo isso em palestras com educadores, nós estamos em sala de aula sendo professores subtrativos, ou seja, o que eu sei, menos o que você sabe, dá o tom de quanto distante eu estou de você, o quanto que eu sou superior a você, ou nós seríamos professores divisores, que aí entra aquela coisa de você não aceitar um modelo diferente, de você não aceitar que possa haver uma segunda, terceira, quarta resposta para uma mesma questão, né? Dentro até daquilo que o Marcelo falou agora, que é exatamente essa preocupação do mundo todo com o processo de automatização do trabalho, né? Onde a tecnologia acaba nos nivelando, porém o que vai nos tornar diferente é a nossa capacidade de interpretar as humanidades, né? A nossa capacidade de interpretar emoções e transformar isso em ferramenta para engajamento, ferramenta para trazer o aluno para o contexto, ou para que você vá ao contexto dele, que eu acho que é até mais inteligente nesse caso, você se permita descer desse pedestal e ir ao encontro do seu aluno. Então, o quanto que a gente está dentro dessa perspectiva. Então, o professor divisor é aquele que pensa assim, né? Bom, o que eu sei confrontado ao que você sabe apenas nos divide, apenas nos afasta, apenas nos torna pessoas completamente água e óleo dentro de um ambiente onde a conexão de conhecimento precisa fluir. E você precisa admitir, enquanto educador, que você não é dono da razão, que você não é senhor absoluto do conteúdo, e se bobear, o seu aluno é muito mais bem informado do que você naquilo que você se propõe lecionar em sala de aula, né? Então chegamos no que seria o modelo aditivo. O aditivo começa a ficar bacaninha, vai, né? O aditivo é mais ou menos assim, bom, o que eu sei mais o que você sabe, a gente soma isso e entrega a tarefa do dia. Legal. Entregar a tarefa do dia é algo que em muitos dos nossos dias é o que nós temos que fazer, né? Porém, né, o que acontece? Isso também não implica em uma conexão ampliada, né? É onde 1 mais 1 é igual a 2 sempre. Não vai haver diferença, não vai haver exponencialização do saber, não vai haver essa conexão que vai tornar a inteligência do professor melhor com a inteligência do aluno e a inteligência do aluno melhor com a inteligência dos outros alunos e não apenas do professor, né? Porque a gente pensa do professor, não, o professor é apenas mais uma peça aí, onde o trabalho dele passa a ser um trabalho muito mais de curadoria do que o cara que detém a chave do cofre do saber, né? Aí então a gente chega naquilo que seria um modelo de conhecimento, uma matemática de atitude em sala de aula, que seria o perfil multiplicativo, tá? E aqui tem a pegadinha que vai ao encontro do conteúdo do nosso amigo Alexandre Corrêa, que é o Lifelong Learning, né? Mas vamos pensar assim, multiplicativo é legal, eu multiplico o que eu sei pelo que você sabe, a gente tem um conteúdo que pode se tornar, acabar se tornando aí exponencial. Porém, aí entra a necessidade
da gente assumir um compromisso pessoal de desenvolvimento contínuo e eterno. Entenda a eternidade do jeito que você quiser, tá? Se termina depois que você morre, se continua, importa. Mas, assim, entenda a eternidade como você quiser. Enquanto você estiver respirando, sua máquina biológica estiver funcionando, você precisa estar aberto à aprendizagem. Porque senão, dentro desse modelo multiplicativo, eu já vi muita gente defender bandeiras de sinergia dentro das organizações, dentro de sala de aula, em sala de professor, em reunião de início de ano, né? Mas, enfim, mas as pessoas não estão empenhadas em se desenvolver individualmente. Na prática, o modelo multiplicativo só funciona quando eu saio do 1 e você sai do 1. Porque senão, 1 vezes 1, minha gente, quanto que dá o resultado? Vai dar 1, né? Ou seja, a gente tem uma boa intenção, porém, o fato de não estarmos nos desenvolvendo individualmente, estamos bem intencionados, né? A gente pode até trabalhar bacaninha, colar um monte de post-it na parede, fazer um monte de coisa bacana, mas se eu não estiver alimentando o meu repertório continuamente, eu vou multiplicar 1 por 1 eternamente, e o resultado vai se tornar um resultado completamente inócuo, né? Que não vai ter efeito nenhum diante da complexidade do mundo que a gente está vivendo hoje. Então, a gente chega o quê? Da multiplicação, a gente começa a entrar no que seria o perfil exponencial. O que seria uma atitude exponencial em educação e aprendizagem? Seria mais ou menos assim, poxa, o que eu sei, elevado ao que o Marcelo sabe, ao que a Cláudia sabe, ao que a Tatiana Livramento sabe, a Paola, o Leandro, a Denise, a Neide, a Jéssica, a Adriana, que está aí, a Lê Moreira, a Lilian, a Caitlin, a Dani Maia, a Silvana está aqui, meu esposo, o Jober, enfim, todo mundo que está aí, sintam-se todos contemplados nessa conta aqui. Mas o que eu sei, elevado ao que você sabe, acaba construindo um resultado de conhecimento exponencial. Portanto, assim, é uma forma assim, simples, né? Como tem característica toda a revolução do pouquinho, trabalhar muito de um jeito até metafórico, porém muito prático, né? Mostrando para a gente que tipo de comportamento pode construir resultados verdadeiros e resultados mais preparados para que a gente consiga enfrentar essa realidade, esse mundo complexo, esse mundo VUCA, mundo VICA, mundo dinâmico, enfim, é um mundo muito diferente daquele mundo que eu lembrei de um outro fato agora aqui, que eu encontrei um dia numa reunião de início de ano, reunião de planejamento de professores, né? E assim, entrando na sala, um daqueles professores mais antigos, né? O cara virou ali para começar a reunião, me chamou de lado e falou, e aí, o que nós vamos fazer para ferrar essa moçada esse ano? Eu falei, não, cara, tá tudo errado. Não é isso, você não tá aqui para ferrar ninguém, cara. E o cara era notório, né? Assim, que reprovava, que constranjava aquela relação completamente top-down de conteúdo, onde não havia espaço para inteligências múltiplas, não havia espaço para conexão, para vivência, para exponencialização, para aula fora da sala, não havia espaço para nada. Era aquela aula que o cara jogava um pacote, você que engula esse tijolo e você que devolva isso em forma de prova para a pergunta que eu vou fazer com todo o requinte de crueldade para te quebrar. Então, cara, o quanto que a gente ainda, e infelizmente, nós encontramos esse modelo de educador. E é naturalmente aquele que vai encontrando também cada vez mais dificuldade em sala de aula, ou vamos trazer o papel educador para as nossas relações totais, vai? Dentro da família, dentro da empresa, dentro ali do time que você lidera, dentro da equipe que você treina na organização, enfim, dentro da pessoa que você, de certa forma, influencia, né? Seja por força do ofício, pelo cargo que você tem de gestão em relação a essas pessoas, ou seja pela pura influenciação que você opta por ter a partir do impacto que você quer gerar positivo na vida dessas pessoas. Então, eu acho que isso, de certa forma, vem bastante ao encontro daquilo que o Marcelo falou, né? E acaba abrindo um pouco espaço aí. Marcelo Pimenta, não sei se você já quer aproveitar o gancho, como eu falei de lifelong learning, acabar colocando aí no ar aquilo que o Alexandre acabou preparando aí pra gente. Agora é com você, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Eu acho que ele vai ficar mais para o final aí os vídeos que o Jober vai estar soltando com a gente, né? E a Paola daqui a pouquinho já vai entrar. E eu só queria fazer uma pergunta antes. Como é que acontece, mas assim, tu tem que responder em no máximo 2 minutos. Como que acontece essa educação exponencial? Bom, você tem que estar aberto ao aprendizado que o mundo está carregando em si, certo? A gente não pode estar assim apenas condicionando o mundo àquilo que a gente sabe.
A gente tem que condicionar no que nós sabemos aquilo que o mundo nos oferta, tá? E a partir daí você estabelece uma relação onde você efetivamente vai ter espaço para criatividade, para iniciativa, para a opinião das pessoas mais diversas possíveis dentro de uma equipe, né? A gente que trabalha com treinamento e equipe percebe muitas vezes que dentro de uma sala você tem aqueles que se atiram mais, aqueles que são mais falantes, aqueles que participam mais, porém que não necessariamente são aqueles que mais têm a contribuir. O cara tem, às vezes, apenas uma forma de lidar com a comunicação que coloca ele sempre em destaque, mas não é a pessoa que necessariamente pode contribuir. Então, quando eu permito abrir espaço para a pessoa que, de repente, está quietinha ali no canto e trago ela para o protagonismo da cena, sem julgamento, respeitando o que ela traz, respeitando o que ela carrega consigo, e estou aberto a ouvir isso, Marcelo, e também assimilar isso como aprendizagem para mim, eu entendo que aí você começa a ver uma exponencialização, onde você vai se tornar tão inteligente quanto o ambiente que te rodeia, desde que você queira, desde que você se permita exponenciar, colocar essas pessoas como fator de exponenciação, né? Eu elevado à minha classe, eu elevado à minha equipe, eu elevado aos meus amigos, eu elevado à minha família, enfim, e aí é lutar, naturalmente, instigar as pessoas para que, individualmente, a gente não caia no modelo anterior das pessoas serem apenas ter apenas um dentro do fator exponencial, né? E aí 1 elevado a 1 vai dar 1, não vai acontecer muita coisa, né? Então, eu entendo dessa forma, né? E hoje a gente tem várias ferramentas, várias metodologias que estimulam isso, né? Estimulam a participação contínua do grupo de uma forma que todos se sintam protagonistas da construção da informação. E nessa tarde hoje, eu acabei de chegar de São Paulo, eu estava entregando um livro de atitudes, que é um produto da Revolução do Pouquinho, que é um produto que eu considero exponencial, né? Onde todo mundo, de certa forma, participa da construção do livro, a partir do treinamento que a gente realiza, onde colocamos atitudes costuradas com os valores da organização, costurada com os dilemas que ela vive atualmente, porque tem que ter pertinência com o dia de hoje, e a partir dali tem toda uma construção que se transformou aí, foi um treinamento dividido em 7 encontros de 3 horas, mais ou menos, ao todo 21 horas, mas gerou um livro de 170 páginas e vai servir agora para a turma compreender qual o fator, a inteligência que a rodeia a partir de algo que passou a ser totalmente dela. Porque no livro de atitudes todos são autores, não é o Eduardo. O Eduardo é apenas esse facilitador, o Eduardo é apenas esse cara que ajuda a conectar aquelas inteligências que estão ali, todas dentro do mesmo nível de respeito, de participação, de autonomia, enfim, de espaço liberado para participar, para protagonizar, né? Então, ou seja, dentro desse ambiente, quando tudo isso, quando o que eu sei vai para dentro da sala e se torna parte do que é o conhecimento da sala, ou seja, quando eu coloco o post-it na parede, né, vamos pensar nesse ato de colocar o post-it na parede, aquilo não é mais meu, aquilo é do grupo. E no momento em que eu observo o que está do grupo, aquilo não é só mais do grupo, também é meu. A partir daí, eu acredito que a gente consiga começar a flexibilizar a mente e preparar a mente para algo, para um pensamento com maior plasticidade, com maior capacidade de adaptação, com maior leitura 360 do contexto, porque a gente tende a olhar de forma viciada a partir do nosso ponto de observação. A partir dali você tem um trabalho de 360 graus na organização que ajuda a exponencializar. Logo, num ambiente de liderança, por exemplo, eu tenho ali 30 líderes, eu tenho 30 modelos, 30 estilos, 30 formas de lidar em liderança com o mesmo problema. Na hora que eu compartilho isso, eu, que tinha só a minha, vou ter mais 30 a partir dali, né? mais 29 para poder ampliar o meu conhecimento e exponencializar isso quanto eu quiser, quanto eu me permitir exponencializar. Então, curva começa a sair da pura consolidação do conteúdo, né? Que é aquilo que a gente aprendeu lá atrás, começa a se tornar um pouco mais sustentável, porém, quando eu me permito aprender verdadeiramente com o mundo, vem o ponto de inflexão, e aí a nossa curva tende a tornarmos, né? Não pessoas mais inteligentes, Marcelo, e aí que entra a questão, né? Mas pessoas mais preparadas para lidar com essa quantidade assustadora de informação e que nos possibilita criar ferramentas para sermos mais curadores de nós mesmos, né? Diante de toda essa enxurrada de informação que a gente recebe de todo tipo de qualidade.
Tá certo? Muito bom. Espero ter atendido sua resposta, meu amigo. Não, muito Uma bom, muito bom, pergunta muito sua, obrigado. Superman não é fácil não, cara. Ah, legal. Eu estou aqui direto de Krypton, né, vendo aí essa conversa toda, né? Eu tô na Batcaverna, eu tô até aqui com uma coisa de caverna aqui. Eu queria sugerir que quem quiser fazer perguntas e quiser já digitando a sua pergunta, é legal porque a gente pode estar filtrando e pode estar agrupando essas perguntas. A melhor forma de fazer perguntas é pelo chat, né? E antes de passar pela Paola, eu vou falar um pouquinho sobre essa necessidade, eu acho aí que vocês dois colocaram, né, da inovação realmente no processo da educação, sob o ponto de vista de todo mundo, né? Na semana passada eu fui convidado pelo Centro de Educação de Referência do Sebrae para dar uma palestra lá em Florianópolis, num congresso grande de educação, e para mim foi uma gratificação, assim, uma gratificação não, foi gratificante, na verdade, porque assim, eu considerei que foi uma espécie de reconhecimento, né? Eu estou completando 25 anos ininterruptos de sala de aula. Legal. E sempre buscando, né? Tu fala do EAD, por exemplo, a gente agora, eu estou aqui na SPM, daqui a pouquinho eu vou sair aqui de Krypton para mostrar para vocês aonde que eu estou exatamente, né? Eu estou aqui numa sala de aula, né? De acaba com a fantasia, né? Aí, porque daqui a pouquinho eu já até vou deixar vocês, infelizmente, que eu vou receber meus alunos aqui, né? E aqui na SPM, hoje, por exemplo, a gente tem nos cursos de EAD lotação completa, 160 alunos nos cursos de Master, né? Então, Master de Gestão de Experiência do Consumidor. Por quê? Porque a gente desenvolveu uma ferramenta que a gente usa, o Zoom, né? A gente trabalha com metodologias ativas durante um período de 3 horas, normalmente de 4 a 5 atividades, né? E aí, eu acho que é legal essa história que você falou, da história dos tempos, né? A gente entende que, às vezes, para você poder fazer uma discussão mais complexa, como exige um master como esse, né, de experiência do consumidor, é importante que o cara leia um livro ou que ele veja um filme, mas a discussão em sala de aula, não adianta a gente também prorrogar ela por um assunto assim de mais de 30 minutos, vamos dizer assim, porque no EAD isso se torna uma coisa que é muito cansativa. Então, o que dá para fazer? Dá até para cortar em partes e particionar, né? E aí fazer essa discussão ao longo de vários encontros. Mas eu acho que é, sim, um exercício, e aí eu tenho orgulho, assim, de estar hoje na SPM, que dá uma liberdade para os professores para que a gente possa estar realmente experimentando e fazendo, né, formas que nem sempre dão certo, né? Vou te dar um outro exemplo. Porque a gente fala muito em sucessos e coisas assim, né? Eu sou apaixonado pelo Leonardo da Vinci, né? E acredito assim que o Leonardo da Vinci é um cara muito inspirador por vários motivos, por ele ser um cara muito simples, por ele ter nascido bastardo, por ele não ter feito escola tradicional, por ele não ter sido um gênio na sua infância, mas ele se fez gênio ao longo do tempo. E eu fui a Florença 3 vezes, a primeira eu fui de turista mesmo, mas depois que eu cheguei lá, que eu entendi as coisas, eu voltei 2 vezes para estudar a história do Renascimento, de entender por que a colisão dos Médicis com os artistas, né, com esse novo, o final da Idade Média, né, o fim da escuridão, a própria visão da igreja querendo reestilizar a forma como via. Então, eu tinha assim e eu disse assim, esse ano, 500 anos do Da Vinci, eu vou criar um curso como ser Leonardo da Vinci. Então, aí, com 25 anos de profissão como professor, dentro da SPM, tendo como padrinho Leonardo da Vinci, tendo eu indo a Florença 3 vezes, digo, gente, isso aqui vai ser imbatível. E sabe quantos alunos a gente teve inscrito? Um aluno, né? E a gente não pôde fazer o curso. Né? Então eu acho assim que esse processo da educação, às vezes, não adianta, né? Era tudo super criativo, era tudo super dinâmico, era um tema que na minha opinião, não existia tema que podia ser melhor, né, para ter em sala de aula. Eu, por exemplo, se eu fosse aluno, né, era o tipo de aula que eu gostaria de ter um dia, e a gente não se conecta às vezes com essas pessoas, né? E acho que esse também um exercício de
de humildade que a gente precisa fazer hoje, né, como professor, de entender que por mais que a gente se ache, às vezes, que está fazendo uma coisa muito bacana, às vezes o outro lado, né, não está percebendo isso, e a gente tem que entender que esse processo de educação é um processo de troca, né, e a gente precisa realmente, às vezes, repensar que, né, de boas intenções o inferno está cheio, né, e tu pode pensar em coisas que podem parecer muito sexys, no sentido de ser inovadoras e criativas e etc., mas no final não conecta com as pessoas, né? Mas eu acho que isso não é de nenhuma forma também, para mim, motivo de desânimo, né? Hoje eu estou inaugurando um curso novo aqui, né, com um programa novo, quer dizer, que foi uma outra coisa que daí deu certo, quer dizer, porque a gente vai, né, nessa de tentar e aí aprender. E então eu gostaria de agradecer, daqui a pouquinho eu vou até me sair a francesa aqui, vou deixar a Paola aqui de host, né? Depois ela vai chamar ainda os nossos convidados que prepararam o material, mas eu queria que a Paola fizesse algum comentário com relação a essa história de empreender, né? E como que se aprende a empreender, né? Como é que é essa educação para o empreendedorismo? E eu pediria que a Paola fizesse a sua contribuição nesse tema. Muito legal, Marcelo, adoro falar sobre isso, você sabe, né? Agora, antes de falar, eu quero só ver a Denise, que ela está com uma mãozinha levantada, eu não sei se foi sem querer ou se você quer falar alguma coisa, Denise. Peraí, deixa eu te... Já escrevi. Oi. Oi, boa noite. É o seguinte, eu faço curso técnico de RH na ETEC em Cachoeira Paulista, e eu vejo que as pessoas, em todos os seminários que eu vou, eventos que eu faço parte do grupo de RH de Lorena, eles enfatizam muito universidades. Eu vejo que a carência de estágio na área de técnica, eu tenho aulas de gestão, esse curso é voltado para a área de gestão, e as minhas aulas são seminários e também fora da sala de aula, dinâmicas em grupo, desenvolvimento em equipe, não é aquela coisa maçante. Os professores da ETEC Santo Paula Souza, eles têm um cuidado com isso. Eu acho muito difícil o curso técnico para... as pessoas só enfatizam o curso superior, esquece que o curso técnico, eu já fiz faculdade, e quando eu fiz, eu saí sem saber nada. Já é o segundo curso técnico que eu faço, fiz administração e fiz RH, porque eu sou profissional de RH, e o que me intriga é por que o mercado e por que as empresas não dão oportunidade para curso técnico. Denise, olha, adorei a sua pergunta. Eu compartilho 100% com a mesma opinião. Me lembro que numa época que eu era presidente da Associação das Lavanderias, eu tinha um rapaz, assistente administrativo, que trabalhava lá com a gente. Associação sempre um desafio, quer fazer muito sem dinheiro. Então, a gente tinha poucos funcionários com cargos e salários bem definidos. Um dia me pediu uma reunião, sentou na minha frente e falou assim, não, sabe o que é, Paula? Eu preciso de um aumento, porque eu vou fazer um mestrado, então por isso eu preciso de um aumento. Eu parei, pensei e me lembrei quantas vezes eu andava pedindo para ele fazer uma planilha de fluxo de caixa, e ele não conseguia. Uma vez me apresentou uma planilha péssima, sabe? Aquelas coisas, erros básicos em planilha e tudo mais. E ele sempre falando que queria ir para o mercado financeiro e tal. Eu virei para ele e falei assim, você vai fazer mestrado? Não vou, porque a faculdade que eu me formei, e falou o nome de uma faculdade que eu nem conhecia. Então, provavelmente, imagino que era uma faculdade pequena. Não, eu vou porque mestrado vai ajudar na minha carreira. Eu falei, será que não é muito melhor, em vez de você fazer um mestrado, você fazer um curso técnico, um curso de planilhas, um curso de finanças, um curso ligado na área que você quer, ou de alguma ferramenta mais prática? E aí ele virou para mim e falou, não, de jeito nenhum, porque o mestrado, porque o diploma, e eu acho que isso é triste, porque fato é que, infelizmente, em grande parte das empresas, eles valorizam mais um diploma de mestrado de uma faculdade. Cá entre nós, infelizmente, no Brasil, tem faculdades
vamos dizer, uma estrutura muito ruim. E eu, uma vez, entrei numa faculdade que até tem um certo nome, uma sala com 100 pessoas, que era uma caixa de concreto, que eu tinha uma acústica péssima. Eu dei 1 hora de palestra e saí exausta. Eu fico imaginando o coitado do professor que dá aula à noite, que lá no fundo tem aluno que trabalhou o dia inteiro e está quase morrendo de cansaço. Então, nível de aprendizado zero nesses cursos. Mas o povo nas empresas valorizam isso. Acho que esse é um mal do século, um mal da atualidade. As pessoas valorizam mais uma pessoa famosa, um número de seguidores, do que alguém que tenha realmente um conteúdo. As pessoas não olham para o aprendizado, para o conteúdo, para a utilidade dessas informações. Então, eu fico feliz que você é uma pessoa que já percebeu isso, que está preocupada, você está no RH. Eu sou uma pessoa que percebi isso. Se nós duas começamos a valorizar, a questionar as pessoas ao nosso redor, a gente já está fazendo uma diferença. Então, mãos à obra e vamos falar com as pessoas que estão ao nosso lado, vamos fazer essas questões e vamos trabalhando com o mundo como ele é. Em parte tem que se preocupar com o diploma, porque é isso que as pessoas valorizam, mas, por outro lado, a gente começa a questionar e inquietar as pessoas. Não sei se Marcelo, Eduardo, vocês têm algum outro complemento aí para esse desafio e essa pergunta da pouca valorização dos cursos mais práticos? Eu tenho aqui, Paula. Vai. Marcelo, você quer falar primeiro ou não? Não, pode falar, Zuga. Pode falar rapidinho, então? Então, Pode. Denise, o que acontece, né? Eu, assim, de certa forma, eu venho de uma área que é propaganda, que é marketing. E na época que eu trabalhava em agência de propaganda, havia sim uma certa mistificação de alguns diplomas, tá? Mas o que acontecia? De forma prática, na hora do mercado mesmo, ir para a briga, para a coisa fazer acontecer, ou seja, para cumprir aquilo que ao que se preza a propaganda, que é fazer vender, pelo menos na concepção de uns 95% do mercado, né? A habilidade técnica, o conhecimento técnico, ele prevalecia sobre o diploma, tá? Então, de certa forma, eu, assim, no mercado que eu trabalhei, no setor que eu trabalhei, tá? Eu cansei de ver pessoas, assim, ostentando diplomas de faculdades, assim, extremamente nobres do mercado, né? Que eram, nossa, as melhores faculdades, com mestrado, com doutorado até, porém que na hora que essas pessoas saíam do ambiente acadêmico, né, e iam para a realidade de mercado, elas não se ambientavam, né, ficavam completamente perdidas. Ou seja, tudo bem, cara, a sua habilidade é acadêmica, vai desenvolver pesquisa, vai fazer tudo aquilo que de direito dentro do ambiente acadêmico, né? Porque aqui no mundo aqui fora, cliente está preocupado em oferecer resultados, criar resultado, oferecer solução para os seus clientes, e não necessariamente é um discurso extremamente enrijecido, robusto, que vai fazer isso acontecer. Então, eu cansei de ver pessoas assim, na época, eu estou falando o quê? Década de 90 e 2000 já, pelo menos nesse mercado, volto a dizer, pessoas assim, de grandes diplomas que duravam um mês na agência, porque não se ambientava, não tinha qualquer ambientação. E assim, por outro lado, isso que você falou vem muito ao encontro dessa minha experiência na docência superior, porque a ideia era justamente provocar o aluno e fazer diminuir esse abismo que existe entre o produto que a faculdade entrega e o produto que o mercado exige, porque tem um abismo muito grande, né? E não é raro você, num dia de formatura, os outros amigos docentes sabem disso, você encontrar uma turma muitas vezes subindo para receber o seu diploma, o cara sobe lá para receber de beca bonitinho, ele sobe como um grande potencial no mercado dele. Porém, na hora que ele desce a escada ali, ele já é um desempregado, é um profissional desempregado. Ou seja, ali é um choque de realidade. Aquele grande potencial nutrido ao longo de 4 anos, 5 anos, é o trabalho dele subir, o nome é anunciado, todo mundo bate palma, faz aquela zoeira, ele pega o canudo dele, na hora que ele desce, ele já não é mais um potencial, ele é um profissional recém-formado, desempregado. Então,
E reduzir esse abismo acabava sendo um pouco da tarefa que eu mesmo assumi, e que na universidade havia uma disciplina que eu adorava, que era o quê? Laboratório em Comunicação, que era uma disciplina livre, ou seja, eu podia dar o tom da disciplina no semestre, aquilo que eu quisesse trabalhar, desde que apresentasse a proposta, ela fosse validada, e conseguia validar todas, graças a Deus, deu tudo muito certo. Mas assim, porque era um ambiente de criação, de criatividade já incentivada, mesmo uma organização que era extremamente tradicionalista. Por outro lado, você também vê o quê? A pessoa fala, o diploma superior. Mas até a própria característica da faculdade mudou muito de 20 anos para cá com o advento dos cursos tecnólogos, onde você não precisa mais permanecer 4, 5 anos para obter uma carreira, mas que você ali em 1 ano e meio, 2 anos, ou dependendo do modelo de trabalho, 1 ano você consegue já adquirir uma habilidade, uma capacidade técnica mais orientada para o mercado do que aquela carreira que vai te tornar um bacharel, né? E não uma pessoa com vias a atuar no mercado de uma forma verdadeira. Então, esse é o mundo que o Marcelo falou. Então, você vai encontrar os dois modelos ainda em várias universidades, às vezes até na mesma universidade, né? Na mesma instituição, você vai encontrar esses dois modelos muitas vezes chocando, né? Eu lembro quando, eu estou falando aqui com vocês, estou lembrando, está vindo tanta coisa na cabeça aqui dessa fase, que é uma fase que eu deixei um pouco de lado, né? Mas assim, eu, conversando com vocês, eu sou um educador, sou um professor, enfim, sou apaixonado por educação, tenho livros infantos juvenis aí que são usados como conteúdo transversal em escolas do Brasil todo. Então, a educação está na veia, né? E eu estou lembrando aqui de questões assim que aconteciam, né? Que, assim, era muito louco, porque o pessoal ficava completamente perdido na universidade, não encontrava tangência com o mundo aqui fora, né? E, por outro lado, você tinha... E o que eu acho o mais importante, né, Zugaibi, é exatamente esse questionamento. Quer dizer, independente de ser uma faculdade, né, um diploma ou um curso técnico, o mais importante é a qualidade e a qualidade tem que ser medida pelo aprendizado e não Exato, pelos Paula. Títulos de mestrando, doutorando que o professor tem, mas pelo resultado que ele consegue gerar nos alunos dele. Solução, né? Solução. O mundo, vamos dizer, está em transformação, né? Eu acho que essas inquietações que o Eduardo trouxe, que Marcelo de Elias trouxe, é exatamente essas questões de que vocês percebam que os professores estão se questionando, estão avaliando. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não sei se o Marcelo quer complementar alguma coisa nesse tema. Não, realmente pegando carona aí, até no que o Zugaibi falou, e você também, Paola, a gente está numa mudança de forma de pensar no mundo. E quando a gente está no estágio de transição, é um estágio difícil, porque justamente as coisas não estão ainda como vão ser, mas já tem sinais de que elas estão mudando. E o que a Denise falou faz todo sentido. De fato, ainda existem muitas empresas que ainda olham o indivíduo pelo currículo, e nesse currículo ele vai olhar, essa aqui tem uma faculdade pela Universidade X, então é melhor do que essa outra que tem um curso técnico numa escola de não sei onde. Ainda existe isso, é claro que existe, a gente não pode fechar os olhos. Mas é isso que eu fico animado com o futuro, porque eu percebo que isso realmente é o que mais está mudando. Como o Zugaibi muito bem trouxe aqui, você também, Paola, no exemplo que você deu real do rapaz que queria fazer mestrado, o que vale é a solução de problema, a capacidade de fazer a planilha, a capacidade de entregar um resultado, de começar e terminar bem um projeto, fazer a gestão disso tudo. E isso não requer uma formação específica. Muito pelo contrário, o mundo de hoje ele requer uma série de microformações. Então, nesse momento que o curso técnico, e o Zuga lembrou bem, o curso de formação tecnológica, acaba agregando um grande espaço. Porque nós não vamos ter mais tempo para o cara estudar 6 anos, 7 anos, 8 anos. Ele vai ter que aprender coisas rápidas e várias coisas ao mesmo tempo. Então, Denise está no caminho certo. Ela fez 2 cursos técnicos, fez também a faculdade. Mas é isso, é essa construção que a gente precisa. Mas é claro, Denise e demais amigos, não pensem que o mundo vai absorver isso com tanta facilidade, porque ainda existe velha vivendo no mundo novo. E essas pessoas velhas que tomam decisões no mundo novo. Porém, o mundo novo vai se construir com pensamentos e resultados diferentes. Então, estamos na curva, viu? No caminho. A nossa luta é não ser essa pessoa velha, viu? Essa é a nossa luta. Exatamente, é isso.
E falando um pouco desse tema, né, da educação empreendedora, e eu me lembro da época de faculdade, eu fiz administração na GV e comecei a trabalhar com meu pai na empresa, ele empreendedor, na mesma época, logo no início da faculdade. Então, eu falo que eu tive duas faculdades, a de administração da GV e a escola de empreendedorismo na prática com meu pai. E foi assim, muito rico. Eu vejo que empreender, então, é um tema que é muito difícil você ensinar num banco escolar, porque na teoria tudo é lindo, na prática muita coisa funciona diferente. Então, eu sou apaixonada e acredito que a gente pode desenvolver o empreendedorismo. Um dos grandes pesquisadores de comportamento, o Dr. David McClellan, viu que assim, empreendedores natos que já nasce um empreendedor de sucesso, é só 2% da população. 98% das pessoas não nascem com aqueles comportamentos prontos. Então, a gente consegue desenvolver uma boa parcela dessas pessoas para que elas sejam empreendedores e tragam resultados práticos. E uma das coisas que me faz ser apaixonada pela metodologia do Empretec, que foi desenvolvida pela ONU e no Brasil é difundida pelo Sebrae, é porque eles criaram uma metodologia mão na massa. É uma metodologia que é dada numa sala de aula, mas ela tem uma dinâmica totalmente baseada na andragogia, que é o jeito do aprender do adulto, que é fazendo. Criança, você pode pôr no banco, você fala, repete, ele, com o tempo ele absorve e aprende. Adulto, nunca. Você pode pôr num banco e a vida inteira que nunca vai aprender. Mas você põe ele para fazer uma primeira vez, ele pode levar uma lambada, na segunda ele aprende. Então, por isso que eu sou tão apaixonada por essa metodologia, uma metodologia realmente que foi desenvolvida na década de 80, e é super atual até hoje. Canso de ouvir pessoas que falam que uma semana de curso vale mais que 4 anos de faculdade. Então, acho que o empreendedorismo tem esse grande desafio. Se a educação já está sendo questionada por esse mundo de fase de mudança e tudo mais, o empreendedorismo mais ainda, né? Então, é praticando. E por isso que eu vejo que levar para o dia a dia das pessoas é o que realmente faz a diferença. Fala, Denise. Eu só queria acrescentar, Paola, que o curso técnico, o TCC é obrigatório e agora é em forma de artigo igual faculdade. Então, mudou esse ano de 2019, então a gente já está tendo uma experiência muito interessante nisso. Então, é só para fechar. E isso vai mudar, eu acredito nisso. E o mais importante, né, Denise, é a gente se preocupar com o conteúdo, em aplicar esse conteúdo no nosso dia a dia, e isso é o que vai fazer a diferença na prática. Então, eu acho que nós temos que ser eterno aprendiz. Eu adoro aprender. Acho que o desafio, como o Marcelo sempre fala, de desaprender para abrir espaço para o novo é o maior desafio, principalmente depois que a gente passa dos 35 anos de idade, que os especialistas provam que a gente começa a se cristalizar. A gente, vamos dizer, eu não sei se é o cérebro, mas a gente começa a ter muito mais dificuldade para mudar, para desaprender e aprender de novo, para trazer novos aprendizados. Então, eu vejo aqui nos Estados Unidos muitos brasileiros que já moram aqui há muitos anos, mas que vieram adultos ou com uma idade mais para frente, que tem uma dificuldade de aprender a língua. Tem gente que mora aqui há 20, 30 anos e não fala inglês. Tá certo que Miami é uma exceção, né? Miami você não precisa falar inglês, você fala português, portunhol, você resolve. Mas independente disso, mesmo aqui, o fato de você não falar inglês limita muito as suas possibilidades no mercado profissional. Mas eu tenho dó
de quem está com 40, com 50 anos de idade e se esforçando para aprender uma nova língua, porque fato é, vamos dizer, a neurociência mostrou, depois dos 35 a gente começa a cristalizar. Então, e essa é uma das belezas de uma metodologia como o Empretec, porque ela é elaborada de um jeito que, num determinado momento, ela dá um choque na gente e que ali quebra uma série de cristalizações e crenças que a gente carrega há muito tempo e nos abre a possibilidade de novos aprendizados. Mas uma metodologia como essa não é uma metodologia que dá para você aplicar numa palestra de 1 hora. É todo um cenário, tudo muito preparado, pessoas capacitadas para conseguir chegar nesse resultado. Então, é um desafio. Agora, pôr a mão na massa é um negócio que não tem igual. Então, eu digo para qualquer um de vocês, quer ensinar a empreender? Vai fazer uma visita numa empresa, faz um dia trabalhando num balcão, atendendo o cliente, passar numa máquina para fazer um determinado produto para ver a dificuldade que é, o controle de qualidade e tudo mais. Então, acho que isso é um tema realmente importante, sabe? A Helena está colocando aqui, ó, rico bate-papo. Que maravilhoso ouvir metodologias ágeis e andragogia de forma tão prática. Ficamos felizes, Eliana, com você aqui. E vou convidar vocês a interagir, mandar perguntas, e que eu acho que é isso que faz a diferença. A conversa está ótima, mas não vou poder seguir conectado. Leandro, legal. Inclusive, eu sei que a gente tem uma questão de tempo, então a gente até já estourou um pouco no nosso tempo. E o Eduardo Carmelo e o Alexandre, eles gravaram, como eles não iam conseguir estar aqui nesse horário, a gente não conseguiu compor uma agenda que todo mundo tivesse a disponibilidade. Marcelo, muito criativo, ele colocou, ele teve a ideia de pedir para que o Eduardo e o Alexandre, que não puderam estar aqui, gravassem um vídeo. Então, eu vou pedir para o Jober se ele pode compartilhar o vídeo para a gente contar com a presença aqui deles. Jober, como é que você está aí? Pessoal, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui nessa live comigo, com essa Liga dos Mestres. Bom, para falar a verdade, eu não estou live, eu estou falando de Madrid, eu estou aqui numa viagem a trabalho. Eu não estou live, mas eu estou vivo, eu não estou morto, porque essa é a Liga dos Mestres e não a Liga dos Zumbis. Só que como eu vou chegar no Brasil no dia da live, corri o risco de eu não chegar a tempo, então eu preferi pré-gravar para vocês esse vídeo, tá legal? Eu sou professor também, sou professor da FGV, sou professor da FAP e logo a gente vai falar de 3 L's super legais que são Lifelong Learning. Bom, eu fundei um portal chama Revolução Prateada, que fala sobre a revolução da longevidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e o que isso tem a ver com Lifelong Learning, é o seguinte, tem um vídeo meu que acabou de ser postado, a minha palestra no TEDx, ela chama Silvers, uma breve história do futuro e da humanidade. Depois você vai lá e checa. Depois, porque agora essa live, presta atenção nessa live, que os caras, as pessoas que virão depois, são muito melhores do que eu, beleza? Bom, então é o seguinte, todo mundo já sabe, o mundo está muito doido, o mundo está mudando tudo muito rapidamente. E às vezes quando a gente vê esse mundo de tecnologia, de mudanças, algoritmos, robôs, computação, a gente pensa que todos os empregos vão ser dizimados, que não vai sobrar mais emprego para ninguém, que a gente não vai ter mais empregabilidade. E não é bem isso que acontece. Se a gente for analisar essas mudanças no mercado de trabalho, nos empregos, elas sempre aconteceram. Num passado muito distante, só tinham 3 profissões no mundo: coletador de frutas, caçador de animais e zelador de cavernas. Aí, 10 mil anos atrás, inventaram a agricultura. Foi um bafafá,
foi um rebuliço. O Sindicato dos Zeladores de Caverna fez greve. Eles pegaram os tacapes, começaram a tacar na cabeça de quem estava plantando berinjela, mas não teve jeito. Ficaram com aquele mimimi cavernoso, mas eles tiveram que aprender a colher rabanetes, e assim a vida foi mudando. Os países já tiveram uma economia agrária, depois se transformaram na economia industrial, e agora estão saindo de uma economia industrial e vão passar para uma economia de serviços, e depois vai mudar para uma economia digital, holográfica, seja lá o que for. Ou seja, mudança é o nome do jogo, como já diz nosso amigo Liga dos Mestres Marcelo de Elias. Mudança sempre teve e a fila está andando muito rápido. Mas o que é que mantém a gente relevante? É o conhecimento. É o conhecimento que faz com que a gente não perca o emprego, que a gente não fique para trás, que a gente continue relevante. É por isso que o Lifelong Learning é um conceito cada vez mais utilizado, ou a educação continuada. Tem 3 tendências que são inevitáveis. 1, a gente vai viver cada vez mais. 2, se a gente vai viver cada vez mais, a gente vai aposentar cada vez mais tarde, vai ficar mais tempo no mercado de trabalho. E a tecnologia vai matar profissões que existiam e vai fazer surgir novas profissões. Existe uma chance muito grande que a profissão que você iniciou sua carreira, ela não exista mais na hora em que você fosse encerrar sua carreira. Portanto, é preciso que você fique sempre antenado, aprendendo coisas novas. Porque seus 20 anos de experiência poderão ser apenas 19 anos de defasagem, se você não foi capaz de aprender perpetuamente. Por exemplo, aqui na Europa, onde estou agora, na Idade Média, aqui na Europa, onde eu estou agora, na Idade Média, os médicos europeus, não por acaso médicos medievais, eles diziam que as pessoas não deveriam tomar banho, porque segundo eles, seria sujeira, seria uma camada de sujeira na nossa pele que nos protegeria de doenças invasoras. Eles diziam e acreditavam que quando a gente tomava banho, a gente abria os poros e a gente ficava suscetível às doenças. Não por acaso, durante a Idade Média, a peste negra dizimou quase 1/3 da população da Europa. E a peste negra era causada justamente por ratos, pela falta de higiene. Um tempo mais tarde, médicos mais estudiosos aprenderam sobre bactérias e sobre as doenças que eram transmitidas pela falta de higiene e a importância do banho. Portanto, não seja um tosco medieval. A gente precisa aprender para sempre. E quando a gente fala em educação continuada, isso significa também que a gente tem que ter a mente aberta a novos conhecimentos, novas formas de conhecimento. Você precisa, inclusive, consumir pontos de vista diferentes do seu, para você enriquecer e não ficar um cara bitolado, uma pessoa bitolada. É importante que você consuma informações de diferentes naturezas, de diferentes fontes, porque se você beber sempre nas mesmas fontes, você vai ter sempre os mesmos tipos de sacadas. E a criatividade, que é outro atributo fundamental no mercado de trabalho do futuro, ela vem o quê? Da fusão, ou às vezes da colisão de universos distintos. É daí que surge a criatividade e as boas sacadas. A educação continuada também pressupõe atitude, né? Você precisa ter a postura de ir atrás, você precisa ter fome intelectual, sede de saber, você precisa ter uma postura de buscar conhecimento, de ir atrás do conhecimento. E quando a gente fala da educação continuada, a gente fala mais do que educação formal, aquela que você obtém nas instituições tradicionais de ensino a cada ciclo de X anos. Significa você ler livros, ler artigos, ir em seminários, assistir debates na internet e, sobretudo, se ligar na Liga dos Mestres, que tem muita informação e tem muita gente cheia de conteúdo legal para te passar. E tem outra coisa que é o seguinte: o sarrafo vai ficando cada vez mais alto e aquilo que era um diferencial vai ficando padrão. Por exemplo, no passado, muito pouca gente no Brasil fazia faculdade. Então, ter faculdade era um baita diferencial. Hoje em dia, como cada vez mais pessoas fazem faculdade, ter faculdade passa a ser quase que obrigatório. Aí você precisa ter MBA, mestrado, doutorado. E que legal, assim que é bom, é pra frente que se anda, é assim que o mundo evolui, é a gente aprendendo cada vez mais, Isso faz bem para o mundo e faz com que a gente evolua. Pessoal, apesar de todos os problemas que a gente tem, o mundo tem, e olha que não faltam problemas, esta é a melhor versão de mundo que a gente já foi capaz de produzir. E a gente faz isso com o poder do conhecimento. Bom, e por fim,
Eu espero que quando vocês estiverem nessa live, eu esteja a live lá na minha casa, porque daqui a pouco eu terei 11 horas de voo sobrevoando o Oceano Atlântico e eu não quero morrer ignorante como eu estou agora. Eu quero continuar aprendendo para sempre com lifelong learning. Beleza, pessoal? Porque aprender é bom, aprender é muito bom. Aprender não tem que ser uma coisa chata, como já foi no passado para muitas gerações. Aprender é bom, chato mesmo é ser ignorante. E parabéns a todos os professores pelo Dia do Professor. O Brasil tem jeito, mas só com a educação. Tchau! Olá, como vão vocês? Eu sou Eduardo Carmelo. Antes de tudo, eu quero parabenizar todos os professores, amigos que estão aqui nos assistindo e os meus colegas de trabalho. Hoje aqui é o dia 15 de outubro, Dia dos Professores, e nós estamos aqui num evento muito bonito, muito instigante sobre aprendizagem. Eu há mais de 20 anos sou educador, né? Trabalho com aprendizagem há mais de 20 anos e nos últimos 10 anos tenho me interessado muito sobre a autoaprendizagem dirigida, né? A eutagogia, que é um dos assuntos mais libertadores da educação e da aprendizagem, porque é ele que traz a capacidade do aprendiz em buscar a sua própria direção, a sua própria orientação. Diferente da pedagogia, da andragogia, onde na pedagogia é alguém ou uma instituição que decide o que a criança vai aprender e como vai aprender. Na andragogia, no MBA, por exemplo, alguém te define o que você vai aprender e te dá alguma liberdade para você definir como você vai aprender. Já na eutagogia, ou na aprendizagem dirigida, né? Eutagós, né, o conhecimento a partir do meu direcionamento, da minha auto-orientação, você tem uma clareza na qual a busca pelo teu próprio conhecimento, a busca pela própria forma de aprender, vem de você mesmo. Um exemplo muito conhecido que eu sempre dou nas minhas aulas, que acontece muito dentro das organizações, né? Por exemplo, você recebeu um cargo e recebeu uma incumbência de implantar cultura de inovação, recebeu uma incumbência de implantar gestão da mudança. E aí, normalmente, as pessoas fazem o que? Elas têm uma grande ideia, elas vão fazer um MBA. E aí elas descobrem no primeiro semestre, no segundo dia de aula, que o tema cultura de inovação ou gestão de mudança, ele está no terceiro semestre. Tá? O que a instituição diz? Você vai perguntar para ela assim, professor, eu quero antecipar essa matéria porque eu estou precisando desta informação, deste conhecimento agora. O que essa instituição vai dizer? O que esse professor vai dizer? Ele vai dizer, olha, sinto muito, você não tem capacidade, não pode ser agora, porque a gente tem um cronograma para cumprir. Você está numa perspectiva andragógica. Por mais que se diz que a andragogia tem a ver com olhar as necessidades do aluno, desenvolver o que o aluno pede, isso está dentro de um contexto conteudista ainda. Tá? Agora, como é a aprendizagem na complexidade? Né? Se eu tenho um objetivo de implantar a cultura de inovação na eutagogia, se este é um objetivo, você vai ter uma série de pesquisas e de buscas para refinar o seu aprendizado e para amplificar a sua capacidade de ação. Então, essa é uma característica muito importante neste processo de complexidade, porque mais do que só absorver conhecimento, você vai transformar esse conhecimento em aplicabilidade e depois ele vai ser validado pelos seus clientes, pelos seus mentores, pelo que for. Então aqui há uma definição muito importante, né, do que a gente chama da aprendizagem da complexidade.
que é a incorporação de novos conhecimentos em contextos complexos ou incertos, que precisa resultar num aumento de desempenho singular ou organizacional, humano ou organizacional, que vai ser validado pelos nossos clientes e viabilizado para que esses nossos projetos, essas nossas aprendizagens realmente produzam valor e agreguem valor para o nosso cliente. Então, olha como é interessante, né? Na aprendizagem, na complexidade, aquilo que a gente percebe é uma extensão da jornada de aprendizagem, onde não basta você só ter o aprendizado declaratório, né? Eu sei mais, eu sei. Há uma diferença muito grande entre você saber o que é um business plan, você realmente está aplicando um business plan, que é o que a gente chama do aprendizado procedural, de procedimentos, né? Se esse business plan está sendo validado e viabilizado pelos clientes. Então, no empreendedorismo, isso para nós é fundamental. Não adianta só ter uma ideia, você precisa criar um MVP. Esse MVP precisa ser extremamente forte, né? Ter um fit com a solução que você está criando, para depois ter um fit de mercado, para que as pessoas olhem e falem: uau, eu quero comprar, eu quero desenvolver, eu quero me organizar, né? E aí, então, para esse nosso papo aqui, eu queria deixar uma parte da nossa metodologia da aprendizagem da complexidade que tem a ver com o planejamento da sua aprendizagem. Você, na complexidade, você não vai assistir um curso ou vai num congresso como se você fosse assistir um Netflix. Então, todas as empresas que a gente estuda e que a gente pode ajudar a acelerar o aprendizado, essa é uma grande indicação, assim, indicar o planejamento da aprendizagem, como você consegue foco para absorver conhecimento, para assimilar conhecimento e justamente para aplicar esse conhecimento relevante de forma rápida e consistente, né? O primeiro critério que a gente usa é o critério da motivação, da busca, né? Veja como é importante. Vamos supor, se você está aqui no nosso evento e você veio apenas para conhecer sobre empreendedorismo, é uma coisa. Agora, se você recebeu uma demanda do seu chefe para implementar uma cultura empreendedora, por exemplo, é outra coisa. Então, o que a gente percebeu? Se o motivo é saber alguma coisa, ou se o motivo é compreender alguma informação, ou se o motivo é aplicar alguma informação, ou se o motivo é gerar um projeto, cada um desses motivos vai estatar um nível de intensidade da sua aprendizagem, né? Assim como vai estatar um foco. Então essa é a primeira questão. A nossa questão, o que a gente sempre indica é que você transformar tudo em sprint project. Você ter um projeto, porque a mentalidade de um sprint project te dá muito mais foco. Você vai ter 30 dias, por exemplo, para absorver, assimilar, aplicar e entregar um projeto. Então há uma diferença se você entra com uma mindset de projetos ou se você entra apenas para conhecer. Primeiro critério, motivação. Segundo critério é o seu nível de proficiência. Então, por exemplo, você já tem algum conhecimento sobre cultura de inovação, sobre empreendedorismo. Ótimo, bacana. Não, você é novato, você não sabe nada. Então você precisa fazer essa trilha de novato para um especialista ou quem sabe para um mestre da maneira mais consistente e rápido possível, né? Em vendas a gente fala de fazer a rampagem, né? Assim, entrou alguém para fazer um trabalho de outbound, por exemplo, e aí ele tem que aumentar o nível de proficiência dele para alcançar a meta de um cara, de um pleno ou de um sênior. Então essa rampagem é o processo pela qual você dá foco e vai dominando uma série de conhecimentos, de procedimentos e de responsabilidades que te fazem
rapidamente, em 2 ou 3 meses, passar de um estágio de novato até um estágio de praticante, especialista ou mestre, né? Então, a primeira questão é a motivação, a segunda questão é o nível de proficiência que você precisa alcançar naquele contexto. Então, imagina-se que se você vai implementar uma cultura de inovação, uma cultura de empreendedorismo, em tese você precisa ser alguém especialista nisso, né? Senão você pode não conseguir construir um projeto bacana para sua organização. O terceiro nível que a gente trabalha é o tipo de informação que você precisa. Normalmente os novatos gostam muito de metáfora, de conceitos e de histórias, e aí quando você vê uma startup trabalhar, quando você vê um grande empreendedor trabalhar, ele curte as metáforas, ele curte os exemplos, ele curte conceitos, mas aquilo que é fundamental para ele é o como, o how to do. Como eu atuo para poder implantar esse projeto de inovação. Então o que a gente percebeu é que o teu aprendizado acelera quando você vai buscar o how to do, ou quando você vai validar ou poder entrevistar ou poder conhecer mentores, mestres, especialistas que já estão há algum tempo fazendo aquilo que você precisa fazer. Então há uma diferenciação na aceleração de aprendizagem. Se você ficar ali paradinho em conceito, em metáfora, em historinhas, o que é legal, bacana, mas se você não correr esse slider até entender o como aplicar e ter mentores, mestres que te ajudam a acelerar isso, você provavelmente não consegue fazer uma rampagem rápida, né? Não consegue fazer uma aceleração rápida. E o quarto que eu queria aqui para a gente poder terminar é o que a gente chama da sua capacidade de realização. Desculpa, capacidade de realização. Como eu realizo? E aí tem 4 dicas fundamentais. A primeira questão é você acelera, voa no seu aprendizado quando você alinha os objetivos de aprendizagem aos objetivos de desempenho. Né? Então, se você for implantar uma cultura de empreendedorismo, se você for implementar uma gestão de mudança, você aprende muito mais quando os objetivos de aprendizagem estão alinhados aos objetivos de desempenho. As métricas de aprendizagem vão estar diretamente ligadas às métricas de desempenho. Então, o que acontece? Você não fica viajando, boiando, pensando. O teu aprendizado ele está completamente alinhado de acordo com os objetivos de desempenho. É por isso que faz todo sentido você incorporar novos conhecimentos que vão resultar em performance individual e organizacional, né, validado pelos clientes. Entendeu a questão? Então eu tenho um projeto, eu preciso aumentar minha rampagem, eu vou acelerar o meu nível de proficiência, eu vou saber que tipo de informação, eu estou focado no how to do e no alinhamento com os meus mestres, e o que eu tenho que fazer? Eu preciso alinhar o meu objetivo de aprendizado com os objetivos de desempenho. Esse é um. A segunda questão é que você vai estudar neste período de 30 dias só o que você precisa para poder performar melhor. Sabe aquela piração que a gente faz? Vai buscar um artigo, depois encontra uma palavra, encontra outra palavra. Quando você vê, você tinha 10 minutos para fazer um trabalho e ficou 2 horas viajando na internet. Né? Por quê? Porque você gostou de todos os outros temas e não focou naquilo que você literalmente precisa estudar e aplicar. Né? Então, eu faço o alinhamento, eu vou estudar e vou aplicar. A terceira questão, tudo vai acontecer quando você incorpora esses novos conhecimentos na sua agenda diária. Então, o que tem que acontecer? Então, se eu estudei sobre cultura, se eu criei cultura, eu tenho que criar um conjunto de tarefas, um conjunto de projetos, um conjunto de ações e colocar ela na agenda lá. Então, eu vou ter 2 horas para fazer um conjunto de tarefas. Eu vou criar um backlog e esse backlog eu vou implementar. E esta implementação, aí está a questão da incorporação do conhecimento, eu vou criar uma disciplina uma disciplina de aprendizagem para poder trabalhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. É aqui que está a grande aceleração, é quando você consegue passar do aprendizado declaratório para o aprendizado procedural, para que depois, né, você consiga entregar
algo tangível que seja validado e viabilizado. Então, se eu só fiz o alinhamento, se eu incorporei a terceira questão fundamental é que, obviamente, você tenha o espaço para atuar e o quarto, um ambiente de apoio, né? Precisa torcer para a sua empresa, ou se você for um empresário, torcer para que o teu grupo de pessoas apoie, incorporem para que você possa rodar essas tarefas, inspecionar essas tarefas e poder entregar um MVP, um produto, algo específico para o cliente para que ele possa validar e aí você continuar aprendendo constantemente, né? Então esses quatro critérios nos ajudam a dar foco, a dar consistência e dar celeridade para o nosso processo de aprendizado, né? Vale lembrar que quando você estuda a Amazon, o Uber, quando você estuda Airbnb, todos esses caras que são incríveis, agora o Satya, que é o presidente do Google, né? Não, desculpa, da Microsoft, desculpa, o presidente da Microsoft que está fazendo uma grande revolução, toda a questão central é em aprender com o cliente, porque aí é onde você aprende super rápido, codificar essas necessidades, entender o job to be done, criar um produto, um serviço, uma experiência e ter uma disciplina de aprendizagem para você transformar esse conhecimento num produto, né, que seja tangível, que seja qualificado e que seja validado pelo nosso cliente. Então este é o grande trabalho que a gente tem percebido, que a gente tem desenvolvido no que se refere à aprendizagem. Aprendizagem não significa só você ter muito conhecimento. Aprendizagem significa você aplicar este conhecimento e validar com os seus clientes, porque são eles que vão dizer ok, joinha, quero, e aí você tem toda a oportunidade de fazer com que esse produto cresça, de fazer com que esse produto seja escalável, tá bom? Um grande abraço, felicidades, tudo de bom. Tchau, tchau. E aí, então, só para a gente fechar, eu não sei se alguém quer abrir microfone, quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Paola, deixa eu só aproveitar a participação da Adriana aí do Jober para parabenizar os dois, se é que eu posso quebrar um pouquinho esse protocolo, Claro pela belíssima arte da Liga da Justiça, da Liga dos Mestres. Eu achei sensacional ver a Paola de Mulher Maravilha, Adorei! o Zuber de Batman e eu de The Flash. Eu vou colocar aquela foto no guarda-roupa e na geladeira para eu olhar legal todos os dias para ver se eu chego. Mandaram muito bem, mandaram muito bem. O pessoal colocando aqui, ó, todo mundo adorou a arte, todo mundo colocando o e-mail lá no chat, a arte fez sucesso mesmo. Olha, eles adoraram o tema e o nosso bate-papo. A gente fica super feliz de poder contar com vocês aqui. Uma delícia, uma honra. Teve alguém que chegou mais tarde, não conseguiu ver o começo. Então, nós vamos mandar também o link da gravação desse nosso bate-papo por e-mail. Então, por isso que é importante você cadastrar o e-mail aqui para que a Adriana coloque na nossa lista e você receba o vídeo com a mensagem do Eduardo Carmelo, o vídeo com a mensagem do Alexandre da Revolução Prateada e o link dessa gravação para você poder assistir. Foi maravilhoso. Quero agradecer demais a todos vocês. Que delícia poder comemorar o Dia dos Professores assim, não é mesmo? Marcelo, Eduardo, querem fazer aí alguma mensagem? Alguém falou alguma coisa? Mas estou falando aqui. Fala, Eliana. Eliana. Olá. Oi, Eliana, diga aí. Oi, querido, que prazer acompanhar isso aqui. Vocês são mais do que super-heróis. Muito bom, obrigado, Eliana. Ela é professora também. Maravilha. Quero dizer que, olha, para Dia dos Professores, foram ganhos incríveis, apesar de, infelizmente, eu não ter ouvido o início, que foi com o Marcelo e com o Du, né? Mas acho que cada um de vocês conseguiu, de alguma forma, trazer um pedacinho do que deu conexão na fala do outro, ficou muito tranquilo para o lado de cá, compreender o contexto como um todo. E me soma vocês, né, nessa grandiosidade tarefa de deixar sementes, mas mais do que isso, a gente realmente fazer com que as pessoas possam escolher formas diferentes e nos possibilitar trilhar esses novos caminhos juntos, né? Um aprendizado muito
numa via de mão dupla. Então, aprendi muito hoje. Concordo aí com a fala dos mestres em relação a ser uma eterna aprendiz. Quero agradecer muito. Ganhei um presente hoje. Obrigada, Paola. Não a conhecia assim de forma mais próxima, mas foi espetacular te ouvir falar também. Imagina, Eliana, obrigada pelo carinho, uma honra ter vocês aqui. Para todos que são professores, parabéns pelo dia de hoje. Muito bom a gente poder realmente comemorar. Fico feliz, Eliana, que você saia daqui de alguma forma mais alegre, mais motivada. Uma delícia. Estou sempre nas redes sociais gerando conteúdo, então quem quiser acompanhar Paola Tucunduva, Marcelo Pimenta, Marcelo de Elias, Eduardo Zugaib, estamos todos aí no mundo digital mais perto do que nunca, né? Acho que isso que é maravilhoso. A Alessandra também mandando aí o obrigada. Eduardo, Marcelo, querem dar aí uma palavrinha de fechamento? Sim, deixa comigo então, Zuga. Eu queria mais uma vez parabenizar todos os professores, nós que estamos nessa sala, nós 6 da Liga dos Mestres, mas também a Eliana e tantos outros professores, mas eu acho que Dia do Professor é uma celebração também para todos, porque o professor presta um serviço para a humanidade, que quem é aluno, foi aluno, também tem que celebrar esse dia. Mas eu aprendi uma frase uma vez, o Paola Zugaib e demais amigos, que eu não lembro exatamente de quem era, não sei se foi de Fernando Sabino, ou ele citou essa frase em algum livro dele, mas é super curioso, ele tenta retratar um pouco o voo de uma águia, onde a mamãe águia fala assim para a águiazinha, do tipo, venha para a beira. Aí a águiazinha responde, mas eu tenho medo. Aí a mamãe águia fala, venha para a beira. E a águiazinha se aproximou da beira. E a mamãe águia empurrou a águiazinha. E a águiazinha voou. Então, essa frase, apesar de simples, essa reflexão, apesar de simples, ela explica bem o nosso papel. O nosso papel é de pegar, às vezes, pessoas que estão com medo do futuro, com medo do desemprego, com medo da mudança, com medo do que vem pela frente, e empurrar. Mas empurrar não para cair ladeira abaixo, mas empurrar para voar. E nós, professores, só vamos conseguir fazer as pessoas voarem se a gente também for capaz de voar, de desamarrar das amarras do medo, da insegurança, do manter as coisas do jeito que sempre foram, do tipo, repetir modelos que até então deram certo. Então, eu acho que nós, como professores, nós temos uma grande responsabilidade, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, ou a sardinha para minha brasa, né? Temos a responsabilidade de fazer esse mundo mudar e mudar para melhor. E a gente é capaz de fazer o mundo mudar, nós, professores? Não sei, mas nós somos capazes de fazer as pessoas mudarem, são elas que mudam o mundo, viu? Parabéns para nós. Maravilhoso. Olha só, o pessoal está perguntando de YouTube. Sim, nós todos temos canais no YouTube. Sim. Eu vou pedir para a Adriana, no e-mail que ela vai mandar os vídeos, ela pôr o link de todos os nossos canais do YouTube. Pode ser, Adriana? Eu já estou colocando o meu aqui. Pode ser, sim. Eu coloco, eu mando para ele. E aproveitando por falar em link, Paola, pegando carona, a Cláudia colocou no chat o link para avaliação desse encontro. Então, você que está aí, clica nesse linkzinho da avaliação e faz a avaliação dizendo o que você achou. É uma avaliação muito curta. Você dá uma nota, diz o que você gostou, o que você não gostou. Isso vai ser importante porque a Liga vai voltar. Então, a gente pode fazer outros trabalhos juntos e a gente quer a sua avaliação, tá? Aí, Dri, coloca também no e-mail, mais uma vez, o link para avaliação, tá? Maravilha! Olha só, a Cláudia, põe de novo aí o link para o pessoal fazer a avaliação e no e-mail vocês vão receber. Olha lá, a Cláudia acabou de colocar, você não leva mais do que 5 segundos para responder essa avaliação que é tão importante para nós. Foi demais! Muito bom, pessoal. Como é que... Fala aí, Eduardo, como é que nós vamos fechar esse nosso encontro? Eu só tenho algo a dizer para vocês, tá? É uma revelação, mas é essa aqui. Eu acredito. Adorei! Essa liga vai marcar o momento, o ano e a virada aí de década. O que foi que você escreveu uma vez, Gabi? Você escreveu uma coisa que eu achei barato, né? O Gabi postou uma coisa assim, eu não estou dizendo que eu sou o Batman, mas ninguém nunca viu eu e o Bruce Wayne no mesmo lugar, juntos. No mesmo lugar. Eu e o Batman, isso. Adorei!
Sensacional! muito bom. Então, como é que nós vamos fechar a live aí? Qual que é o movimento? Vamos ter que aprender superpoderes! Nossa, eu levei muito IE na escola, gente. Show demais! Muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia esse encontro. Que dia dos professores memoráveis. Legal, Liga do gente. Mestre no coração de vocês, gente. Obrigada pelo carinho. Valeu. Beijos! Beijão, pessoal. Tudo de bom. Parabéns a todos os professores aí. Vamos que vamos. Tchau, pessoal. Fica com Deus.